Por que que os nossos alunos eles ficam tão desinteressados quando a gente começa a explicar as coisas somente utilizando a gramática? Então, para isso eu vou usar um exemplo bem simples. Eu tenho um primo de 3 anos, ele tem apenas 3 aninhos e ele já consegue falar muitas coisas. Na realidade, ele consegue se comunicar o básico, ele já consegue falar as coisas que ele gosta, então muitas vezes ele vem falar comigo, ele vem falar os desenhos que ele gosta, quais são os personagens daquele desenho, o que aqueles personagens estão fazendo naquele episódio do desenho. Também ele consegue falar para mim as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, as coisas que ele quer comer. Então ele vem pedir, às vezes ele vem pedir água, ele vem pedir talvez uma batatinha frita. Ele consegue se comunicar, ele consegue falar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Às vezes quando ele tá com medo, ele consegue falar que ele tá com medo. Mas agora vamos parar para pensar. Esse meu priminho de 3 anos, será que ele aprendeu as coisas por meio da gramática? Será que a mãe dele foi ensinando para ele utilizando a gramática? Será que ela falou assim: filho, olha, você agora vai usar o futuro, então repete comigo, futuro você vai assistir. Será que foi assim que ela ensinou as coisas? Será que ela ficou utilizando os tempos verbais, falando cada um deles? Agora você vai falar no pretérito mais que perfeito, agora você vai falar no presente. Ou será que a professora da creche falou isso para ele? Será que a professora da creche falou assim: olha, você precisa concordar o sujeito com o verbo. Você precisa concordar as coisas no plural. Será que foi assim que ele aprendeu a se comunicar? Claro que a gente sabe que não. Ele não aprendeu a se comunicar por meio da gramática. Mas então como é que foi que ele aprendeu? Ele aprendeu ouvindo as pessoas falando e ele repetindo. Então, quando ele ouvia um adulto falando, ele tentava repetir. E quando ele repetia errado, geralmente o adulto corrigia ele, ajudava ele a entender qual era a forma correta dele falar aquilo que ele estava tentando falar. Então, quando ele tentava falar uma frase e falava errado, o adulto corrigia até que ele falasse de uma forma correta. Agora vamos pensar isso para os nossos alunos. Os nossos alunos, quando a gente tenta ensinar eles somente na gramática, fica difícil para eles entenderem, fica difícil para eles estipularem isso de forma prática. Por isso a gente precisa também ensinar os nossos alunos de forma prática, assim como a gente ensina as crianças. Por que a gente precisa usar essa forma prática? Porque da mesma forma que a gente está ensinando as crianças porque elas não sabem falar, elas estão aprendendo a falar, os nossos alunos, eles também estão aprendendo a falar o idioma, eles também estão aprendendo a falar o inglês. Então a gente vai ter que trabalhar com eles da mesma forma que a gente trabalharia com uma criança que está aprendendo a falar um novo idioma. Os nossos alunos, eles precisam ouvir para poder repetir e assim a gente vai perceber o que eles estão repetindo para a gente poder ajudar eles a falar da forma correta. Dessa forma, a gente consegue ensiná-los sem usar somente a gramática. A gente não precisa falar para eles: olha, agora você vai usar a forma do passado, o past simple, agora você vai usar o simple present, ou agora você vai usar o future. Isso pode confundir a cabeça dos nossos alunos, sendo que o nosso real objetivo é ensinar para ele o conteúdo, não o nome daquilo que estamos ensinando.